Olá, bem-vindos ao Mais Que Arquiteto. Hoje estamos no cenário da UFRN, na Galeria Convivarte. Vamos entrevistar o arquiteto e urbanista e artista plástico Daniel Macedo. Vamos conhecer as linhas e as cores desse artista? Olá, Daniel. Prazer, seja bem-vindo ao Mais Que Arquiteto. Eu gostaria que você se apresentasse aos seus colegas. Meu nome é Daniel Macedo, eu sou arquiteto, formado pela UFRN em 2005 e atualmente eu trabalho na Superintendência de Infraestrutura da UFRN. Também desenvolvo eventualmente alguns trabalhos nesse mundo das artes plásticas, especialmente da pintura e também do desenho. Daniel, em que momento a arquitetura e o Daniel artista, em que momento essas duas artes encontraram você? O Daniel artista e o Daniel arquiteto, eles meio que se misturam um pouco, mas assim, obviamente que as artes, elas vieram em primeiro, a arte, ela veio em primeiro lugar, né? Porque desde criança que eu sempre gostei de desenhar, e esse gosto pelo desenho foi que no futuro me ajudou a escolher pela arquitetura, né? Naquele momento que a gente está ali de escolha da profissão. Então, sempre entre a infância e esse momento da arquitetura, e obviamente depois, o desenho e as artes de maneira geral sempre caminharam junto comigo, né? Eu sempre fui de alguma forma confrontado com esse mundo das artes. Nós estamos aqui no Núcleo de Artes da UFRN, não é isso? Que é um projeto de Daniel, não é isso, Daniel? Ou seja, mais uma vez a arte e a arquitetura na mesma pessoa. Isso. Eu trabalho na UFRN desde 2008 como arquiteto e tive a honra, né, de ser coroado, digamos assim, com o projeto dessa galeria que integra o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Essa galeria é muito importante para mim, porque não só a galeria, mas o projeto do Núcleo de Arte e Cultura como um todo, porque foi no ateliê de artes que eu dei uns passos mais sérios, digamos assim, no mundo do desenho e da pintura, mesmo sendo criança ainda. Quando eu fui aluno do ateliê de artes, do NAC, eu tinha 11 e comecei com 11 anos e depois progredi na turma seguinte com 12 anos. E naquela época eu já tinha feito exposições, participado de exposições, né, das exposições dos alunos na Galeria Convivarte, né, que funcionava num outro prédio aqui. Mas já como arquiteto da UFRN tive o prazer de fazer o projeto das novas instalações do NAC e da Galeria Convivarte, que com certeza é a melhor galeria da cidade, né, em termos de espaço, toda a parte técnica de iluminação, de acústica, enfim. Maravilha. Estávamos conversando um pouquinho antes da gravação e Daniel falou que o pai foi um dos que deu start de incentivo, né, para você desenvolver seu lado desenho. E também me contou que foi estagiário de Igrevi, que era um admirador das artes. Então, assim, mais uma vez, a arte e a arquitetura no seu caminho. Exatamente. São dois momentos, né, que são interessantes, assim. Quando eu falei que eu sempre fui confrontado com a arte, é como se ela meio que tivesse sempre me perseguindo, né? Então, assim, meu pai, como ele sempre percebeu essa minha aptidão, esse meu gosto pelo desenho, então ele sempre procurou me facilitar, né, que eu sempre estivesse praticando desenho em algum momento. Então, assim, com acesso a material e tudo. E já quando eu tinha, como eu falei, né, com 11 anos, ele me trouxe para o ateliê de artes, né, mas a professora na época percebeu, né, essa minha desenvoltura, digamos assim, com o desenho, com a pintura, e pro ano seguinte ela já sugeriu que eu participasse do curso de adultos. Então eu com 12 anos já estava pintando junto com os adultos, pintando com tinta a óleo e uma técnica, né, mais elaborada. E depois já mais para frente, mais uma vez a arte me persegue, tive a oportunidade de estagiar como desenhista, né, como estagiário da Escola Técnica, no escritório de Marconi Grevi.
Então, para quem conheceu Marconi Grévy, sabia que ele era um grande colecionador de artes, né? Um dos principais do estado. A pinacoteca dele, pessoal, era uma das pinacotecas assim, principais do estado. Então, assim, eu estava lá desenhando, fazendo desenho de arquitetura, mas assim, a gente estava o tempo inteiro em contato com a obra de grandes artistas, de grandes artistas potiguares. Então, esse momento também para mim foi importante, porque eu estava ao mesmo tempo tendo contato com a arte e já dando os primeiros passos na arquitetura. Então, esse contato com a arte regional, potiguar, lhe levou para o que hoje você entende como seu assunto, seu tema principal das suas pinturas? Já no curso de arquitetura, participei de uma disciplina de cultura brasileira, era uma disciplina optativa na época, uma disciplina de férias. Mas naquele momento a gente foi apresentado a uma coisa que assim então era um universo desconhecido para mim, que era o universo da cultura popular, né, do cordel, da xilogravura, e sobretudo do movimento armorial, né, que foi criado por Ariano Suassuna, no Recife. Então, assim, para mim aquele momento foi interessante porque eu tive acesso à possibilidade de uma linguagem que eu poderia desenvolver, porque realmente tudo aquilo me impressionou. E foi quando essa coisa do tema, de se trabalhar a partir de um tema já com um estilo que pode-se dizer próprio, né, embora inspirado no movimento armorial, foi quando isso começou a ficar bem claro para mim, né? Então, a partir daquele momento, eu realmente não tive mais escolha, assim, aquilo ali era realmente o que eu queria fazer, né? Então foi mais uma vez assim, eu tive o privilégio de ter algo que viesse até mim, né? Nem foi eu que fui pagar uma disciplina optativa para obter créditos, né? Mas aí mais uma vez a arte vem ao nosso encontro, aí disse não, agora você vai por esse caminho aqui. Então a partir daquele momento até hoje eu não consigo me desvincular disso. A linguagem, digamos assim, armorial, ela é uma coisa que eu não consigo mais me desprender dela. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e de ver o resultado final depois daquilo estar produzido. Tanto pela linguagem em si, como toda a carga de informação que esse estilo, o tema, traz, tanto para mim como para o observador. Então a gente pode dizer que sua inspiração é da cultura popular, do popular, tem um artista também que você possa dizer assim, essa pessoa me dá referências e traz inspirações. Toda a minha inspiração ela vem da cultura popular, do movimento armorial, né, que é uma tentativa criada por Ariano Suassuna de unir essa inspiração popular nordestina com a arte erudita, né, que fosse uma coisa extremamente nacional, né, extremamente nossa. Então, para mim, o movimento armorial é a grande inspiração, e como artista, tem um grande artista que eu admiro, armorial, que é o Gilvan Samico, né, um artista de Olinda. E, de fato, ele é uma inspiração muito forte. Além das pinturas, dos quadros, das telas, ele também falou que ilustra livros. Como é esse lado do ilustrador? A ilustração de livros, ela veio no período da pandemia, como um convite feito por pesquisadores do curso de Ciências da Religião da UERN, que me deram a oportunidade de ilustrar 2 livros que são fruto das pesquisas que eles desenvolvem acerca da religiosidade como um todo, da religiosidade popular, enfim, de todas as manifestações religiosas que a gente tem em nossa cidade. Então, como também esse é um tema que eu gosto, então para mim foi muito interessante fazer essas ilustrações. Eu também participei de alguns trabalhos, né, como autor, né, dando essa minha contribuição no campo da arquitetura. Tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre a Catedral Metropolitana, que era um projeto, né, de Marconi Grévy. Então, como eu tinha essas informações todas e já também tinha desenvolvido um trabalho na época da faculdade sobre a Catedral, a gente conseguiu aproveitar esse conteúdo e desenvolver
um artigo sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu desenvolvi as ilustrações para todos os capítulos, né? E além da capa, né? Então, da capa dos dois trabalhos. Então, foram 2 livros, né? E no ano passado, nesse ano, né? No começo do ano, a gente fez uma exposição com a reunião de todos esses trabalhos no Instituto Histórico e Geográfico, né, do Rio Grande do Norte. Esse material, você tem esse material? Não. Os desenhos ficaram com o grupo lá de pesquisa, né? Foram esses desenhos que foram para a exposição. Mas eles podem ser vistos nesse material que foi produzido, né, nessas 2 publicações. E dentro desse assunto da religiosidade popular, nós temos aqui, ilustrando nosso cenário, a obra Santa Menina. Pode falar um pouquinho sobre ela, Daniel? A obra Santa Menina, ela surgiu nesse momento que eu estava trabalhando nesse material dos livros, fazendo as pesquisas e tendo contato com esse material. Foi quando eu comecei a me interessar por essa devoção popular que existe na cidade de Florânia, chamado Santa Menina, que é um culto que se desenvolve em torno de um corpo que foi encontrado, né, num período de grande seca na região. E ao redor dessa história se começam a surgir histórias de milagres e de fenômenos não explicados, assim, racionalmente, e daí se começa a se desenvolver um culto completamente popular e também completamente à margem das devoções canônicas, como a gente chama, oficiais da Igreja Católica, quer dizer, é algo que vem profundamente, né, do povo. Então eu achei nesse momento que seria interessante meio que representar isso de alguma forma, né, dentro dessa linguagem que eu já desenvolvo do armorial e trazendo algo que é genuinamente potiguar, é genuinamente popular e tem essa carga de místico, de religioso, que é sempre algo que aparece no meu trabalho. Realmente está sempre convergindo para o tema, né? Então, dentro dessas experiências que você nos citou, assim, teve uma que foi a mais marcante? Tem uma que, assim, que você possa dizer que essa foi destaque? Alguma obra, algum momento? Um momento que eu considero assim que seria o ápice, né, desse meu trabalho artístico foi quando uma obra minha chamada Moça Caetana participou da Bienal Naif de São Paulo em 2006 e nesse momento a gente teve o privilégio que essa obra ficasse exposta dentro de uma sala à parte da grande exposição, era uma exposição à parte, juntamente com a obra, uma tapeçaria de Ariano Suassuna. Então, para mim, que vinha, né, desenvolvendo essa linguagem, essa pesquisa em cima do armorial, ter um quadro meu, um artista iniciante e desconhecido, participando lado a lado de uma obra de Ariano Suassuna. Então, para mim, eu acho que esse foi o momento mais significativo, né? Sobretudo porque ele ocorreu no momento que eu estava iniciando, né? Então, aquilo para mim foi de um grande estímulo para que eu continuasse seguindo nessa linha, né? Porque como isso foi submetido a uma curadoria muito específica e muito técnica, então, para mim, naquele momento foi o reconhecimento de que eu realmente estava fazendo algo que deveria ser feito. Marcante, realmente demais. Já que a arte e a arquitetura percorreram sua vida desde o comecinho, né? Qual a importância da criatividade e da expressão artística no processo de ensino e aprendizagem, inclusive da arquitetura? Bom, para mim tudo passa pelo desenho. Antes da pintura vem o desenho. E antes do edifício construído também vem o desenho. E eu sempre gostei de desenhar. Então, para mim, hoje, mesmo quando eu vou fazer um quadro, eu passo mais tempo desenhando mesmo do que pintando. Porque no desenho é que eu estudo a composição, as linhas, todo esse arranjo do quadro, que não é uma coisa que, no meu caso, acontece de forma espontânea, é tudo muito estudado e é muito medido. Então, para mim, tudo passa pelo desenho. Desenvolver essa obra, esse lado da pintura, é uma forma que eu encontrei de fazer algo que eu gostava muito, que era desenhar na prancheta. Todo desenho
que eu faço todo o quadro, antes de passar para a tela em si, eu desenvolvo todo o desenho no papel fosco, na prancheta, usando compasso, esquadro, a régua paralela. Os momentos que eu gosto são desenhar, fazer o desenho em si e ver a obra no final, né? A pintura seria só uma parte do processo, assim. Então, um dos momentos mais interessantes que eu tive quando eu era criança, assim, que para e diz assim, eu quero fazer isso, foi quando também eu tive contato com um projeto, né, que meu pai tinha trazido, que era um projeto de um edifício. Aí quando eu abri aquilo ali, eu fiquei encantado, porque eu conseguia ver todos os elementos, né, que a gente tem numa casa, mas de uma forma abstrata, né, assim, que não é como o que uma criança normalmente entenderia ou gostaria, mas para mim, quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. Então, assim, o desenho para mim, ele vem antes de tudo. Ele vem antes da arquitetura, ele vem antes da pintura, né? Ele vem antes de tudo. Então, eu, na verdade, gosto do desenho, da composição. Então, pelo que você está falando aí, seu desenvolvimento, desde o início até a finalização, é totalmente manual, artesanal. Não tem nada digital, porque hoje em dia, né, muitos artistas usam de inteligência artificial, de ferramentas digitais para desenvolver seu trabalho. A única coisa digital que eu usaria, digamos, é uma pesquisa que eventualmente eu posso fazer na internet, né? Mas geralmente eu prefiro até usar material que esteja impresso, livro, coisas do tipo. É completamente manual, faço questão disso, porque, como eu falei, é uma forma que eu tenho de preservar algo que eu gostava de fazer, que era o desenho da prancheta, que eu não consigo mais fazer como arquiteto, mas que eu consigo manter isso, né, trabalhando através da pintura, né. A sua criatividade vem dessas conversas que você teve, por exemplo, para pintar um quadro como Santa Menina, vem pela imaginação, você pesquisa, as conversas que você ouviu sobre o tema, né, sobre a cultura popular lá em Florânia, que gira em torno do assunto, como é que vem? Eu considero que a questão criativa, no meu caso, ela vem mais na síntese das coisas, né? Como eu procuro me cercar de todas as referências possíveis, tanto, nesse caso, literárias, como também de imagens. Então, eu estou sempre meio que cercado disso aí, e o momento criativo, digamos assim, ele vem com muito esforço, com muito trabalho, refaço muitas vezes, faço em vários tamanhos, porque também eu sou muito exigente comigo mesmo, então para mim aquilo tem que ficar a melhor coisa possível, porque o quadro, para mim, ele tem esse poder de síntese de várias coisas, né? Tanto em termos de desenho, como também em termos de informações. Então, para mim, toda a questão criativa, ela passa por esse esforço de sintetizar as informações que a gente já tem, né? Eu não acredito que a gente crie nada assim do zero. A gente está sempre tentando organizar as informações que a gente vai coletando ao longo da vida, que vem até nós, que a gente procura, e é nesse esforço de síntese que surge a criatividade. Que a mensagem seja passada, né? Porque eu imaginava que, assim, a cor daquele quadro vem na fluidez da criatividade, e não, né? Para você é uma coisa estudada, é uma coisa pensada, elaborada. Isso. Tem artistas que conseguem, de fato, ser mais espontâneos, né? Eles conseguem já desenhar diretamente na tela, desenhar ao ar livre, fazer uma gama de composição. E depende também do estilo, né? Do estilo, exatamente. No meu caso, não, é diferente. Como essa coisa, como eu falei, do desenho, da composição, é uma coisa importante para mim, como eu gosto de desenhar e de me deter um bom tempo nesse processo de compor o quadro, de compor a imagem, para mim o processo é um pouco diferente. Ele sempre foi assim, né? Eu nunca fiz nada muito espontâneo. É sempre tudo muito pensado, trabalhado. Até as cores mesmo eu estudo várias vezes para saber se uma combina com a outra, lado a lado, no todo, como é que elas se comportam, enfim. Gente, e a obra de Daniel é linda. Vocês podem ter a oportunidade de, quem não conhece, né, ainda, de ver no Instagram do Daniel, não é isso, Daniel?
Isso. Eu tive, ao longo desse tempo, assim, o privilégio de sempre ter meus trabalhos adquiridos, né, por pessoas interessadas em artes no geral, no movimento armorial, que gostaram e gostam da minha linguagem. Então, todas as obras que eu produzi ao longo do tempo nesse estilo, nessa linguagem, elas foram adquiridas de ter pessoas que gostem e adquirem essas obras. Então, isso para quem trabalha com artes no geral, isso é extremamente recompensador e indica que a gente está no caminho certo. Então é isso. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Amei conhecer você, seu estilo, suas cores. Seja sempre bem-vindo ao Mais Que Arquiteto. Quando tiver uma nova produção, pode nos procurar. E estamos sempre aí para divulgar os arquitetos e os além dos arquitetos. Eu agradeço ao Cal pela oportunidade, né, de colocar esse outro lado, né, de trabalho dos arquitetos, né, para além do projeto. E fico extremamente feliz de que esse meu trabalho ele tenha essa publicização. Obrigada, Daniel, mais uma vez. E até o próximo Mais Que Arquiteto.